Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda a primeira vez no programa, fique à vontade. E eu já quero começar perguntando para a senhora o que é exatamente a parada respiratória. A gente tem até uma imagem aqui dos nossos pulmões. Vamos ver aqui a nossa imagem. Pode se aproximar para cá, doutora? Fique à vontade. Passe para cá, olha só. Queria que a senhora explicasse exatamente, isso confunde bastante as pessoas, né, doutora? O que é exatamente a parada respiratória e por que ela acontece? Então, a parada respiratória é a ausência de respiração. Então, com a parada respiratória, em geral, o paciente está acompanhado também da parada cardíaca. Então, não tendo respiração, não tem fluxo de ar nos pulmões, né? A gente tem aqui a árvore respiratória, traqueia e os brônquios e os pulmões. E o ar entra pelas narinas e vem até a árvore respiratória, chegando aos pulmões. Na parada respiratória, esse fluxo de ar não existe. Doutora, e os principais sintomas da parada respiratória? A senhora já falou aí, falta de ar seria um, então. Tem outros? Então, a falta de ar, que a gente chama de dispneia, seria um sintoma antes da parada respiratória, né? A parada não existe mais ausência de fluxo respiratório. Então, o paciente fica, em geral, não responsivo, né, desacordado. Ele fica, não tem aquele movimento normal do tórax quando se respira, a ausência desses movimentos. Ele fica cianótico, que fica com os dedos, os lábios roxos, né? Pode ficar frio. Então, são os sintomas principais da parada respiratória. Não é comum, então, né, doutora, a gente sentir falta de ar? Ou é comum às vezes? Não, não é normal. Não né? é normal, então. A pessoa que não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, não é para sentir falta de ar, né? Então é um sinal de que algo está errado. A falta de ar é um sinal de que tem alguma coisa errada com o organismo. Olha só, gente, nós vamos mostrar agora a história do seu Cícero José, ele que é telespectador do Vida Saudável e que foi vítima de uma parada respiratória. Esse funcionário público mandou essa carta aqui, olha assim, pra gente aqui do programa Vida Saudável, contando a história dele e sugerindo o tema do programa de hoje. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, nós temos que ficar em alerta e a história dele é o que a gente vai ver agora. O funcionário público Cícero José tem 52 anos e é hipertenso. Ele estava assistindo TV quando, de repente, faltou o ar e não conseguiu mais respirar. Uma sensação difícil que ele não consegue esquecer. Era um dia normal, na sala, com todo mundo assistindo TV. Parou, travou, né? Foi como uma morte súbita. Não vi nada, quando fui para o hospital, não vi nada, né? Não conseguia respirar? Respirar de jeito nenhum, travou tudo, parou tudo. Seu Cícero, que fumou durante 2 anos, foi levado às pressas para o hospital, onde ficou 15 dias na UTI. Hoje, ele faz tratamento e está sendo acompanhado por um pneumologista e um cardiologista. Ele afirma que se sente melhor, mas tem medo de uma nova crise. Eu fico um pouco preocupado, né? Porque quando falta o ar, a gente pensa que vai se acabar, né? Mas com a ajuda do médico, conselho, medicação, eu me sinto melhor. Olha só a história do doutor Cícero. Muito obrigado, seu Cícero, pela participação aqui no Vida Saudável. Obrigado pela carta. É muito legal um telespectador participar dessa forma aí na era da internet, né, doutora? Mas a gente viu a história do seu Cícero, doutora. Ele disse que estava na televisão e que ele tem pressão alta, né? E de repente, um dia ele estava assistindo televisão, faltou o ar. A gente vê na história dele. Análise rápida, assim, dele. O que a senhora achou desse caso? Pode ser uma parada respiratória? Ele deve ter tido um desconforto respiratório, insuficiência respiratória, né? Que pode ter sido causada por alguma doença cardíaca, como ele é hipertenso, pode ter feito um infarto, uma angina, que pode ter levado à insuficiência respiratória, um acidente vascular cerebral, né, que é o chamado AVC, o derrame, seria isso. Parada respiratória, para ele ter sido atendido em casa e levar para o hospital, e ele sair sem nenhuma sequela, acredito que ele não tenha tido uma parada respiratória. Doutora, e parada cardíaca é a mesma coisa da respiratória? Então, parada cardíaca é a ausência, né, de batimentos cardíacos, que em geral, na maioria das vezes, está acompanhado, respiratório e cardíaco, né? Agora, a parada respiratória pode vir sozinha e a parada cardíaca sozinha pode, mas na maioria das vezes estão juntas, ou então a pessoa tem uma parada respiratória que, se não for atendida adequadamente, leva a uma parada cardíaca ou vice-versa. Quem vem primeiro, doutora? Não existe essa ordem? Não, aí vai depender do que está causando, né? O paciente que tem uma doença respiratória grave, uma DPOC grave, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, em geral, primeiro ele faz um desconforto respiratório importante, que isso pode levar a uma parada cardíaca. Paciente que é hipertenso, que tem diabetes, que ele tem um risco maior de ter doença cardíaca,
ele pode fazer uma parada cardíaca e secundariamente uma parada respiratória. Doutora, e dá para saber se a pessoa teve uma parada respiratória ou cardiorrespiratória? Dá para a gente saber essa diferença logo de imediato ou não? O profissional de saúde que está atendendo dá para saber, né? Porque a parada cardíaca ela é diagnosticada por ausência de um pulso central, que a gente pega ou um pulso carotídeo ou femoral. Não tendo pulso central, é a parada cardíaca. E a parada respiratória é a ausência de movimentos respiratórios, né? Que também, olhando o paciente, o profissional de saúde, dá para diagnosticar. Em geral, elas vêm juntas, né? Ou então uma levando a outra. Doutora, então qual é o tempo limite então que a pessoa pode ficar sem respirar? Existe um tempo limite? Então, assim, a ausência de respiração por mais de 5 minutos leva a sequela, né? Então, a apneia, que é a falta da respiração por esse tempo, em geral, se recuperado posteriormente, pode levar a uma sequela importante. A senhora que é intensivista, uma especialista no assunto e aqui em Teresina deve atender muita gente, o que está sendo mais comum? A gente está vendo em vários casos, inclusive de pessoas conhecidas da mídia, tendo esse problema, mas aqui em Teresina, no Piauí, o que a senhora observa mais? Em termos de diagnóstico, você fala? Isso. Então, assim, as doenças cardíacas são importantes, as doenças cardiovasculares são importante causa de parada cardiorrespiratória, né? Insuficiência cardíaca, as doenças isquêmicas do coração, né? Os acidentes vasculares cerebrais são muito comuns, né? E de pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Uma vez que o tabagismo é um hábito muito comum e quem fuma sempre tem um risco de desenvolver a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma causa relativamente comum de insuficiência respiratória e que pode levar à parada respiratória. Doutor, e quem já deixou o cigarro há algum tempo pode ainda sofrer as consequências do passado? Com certeza, né? O ideal é não fumar, né? E quem fuma, que parou de fumar, pode realmente desenvolver uma doença associada ao cigarro pelo fato de ter fumado no passado, né? E aí, nesse caso, dá para remediar, doutora? Dá pelo menos para consertar um pouco esse estrago ou não? Como é que faz? Prevenir, né? Então, o ideal é deixar de fumar o mais rápido possível, né? Quem tem esse histórico de ter fumado, procurar um médico com frequência para tentar diagnosticar o mais precocemente possível alguma doença relacionada ao fumo. Ok, então, doutora, vamos tomar água, então. Olha só, a seguir, a maneira correta de socorrer uma vítima de parada respiratória. E você, já conhece a fisioterapia pulmonar? Depois do intervalo, esse vai ser o nosso